Não é mistério pra ninguém que quem acompanha o canal que eu não morro de amores pela seleção brasileira, né? Já confesso que quando era mais novo, quando era moleque, cheguei até a torcer mais, né? Mas conforme vai se passando o tempo, na minha opinião, a gente vai ficando mais ligado ao time que a gente torce, a gente acaba meio que indiretamente, involuntariamente, se distanciando da seleção, né? Tem todos os motivos também, porque a falta de identificação da seleção nacional com os torcedores brasileiros, né? Porque muitas vezes a gente quer ver ídolos do nosso time jogando, meio que representando o nosso time. E já teve épocas áureas da seleção brasileira que os grandes jogadores estavam no campeonato brasileiro, nos campeonatos estaduais, faziam grandes seleções. Hoje não, hoje a grande qualidade dos jogadores estão lá fora. Mas a estreia de Dorival Júnior mostrou um pouco diferente disso. Mostrou que alguns valores que estão ainda, por enquanto ainda em território nacional, podem fazer coisas boas pela seleção brasileira, né? Para mim não chegou o ponto agora eu estou iludido, né? Agora que saiu Fernando Diniz, entrou Dorival Júnior, eu me sinto iludido pela seleção brasileira, que agora pintou campeão. Não chego a esse ponto não, mas deu para sentir uma diferença no resultado, né? Pegou uma grande seleção que já foi campeão do mundo, né? Por mais que façam piadinhas com a Inglaterra, mas que não é nada disso, eles inventaram futebol, mas não sabem jogar futebol. Mas é uma grande seleção. Tem bons nomes, né? Tem até aquele Bellingham, que é do Real Madrid, uma das estrelas maiores, juntamente com Vinícius Júnior do Real Madrid. Então, pouca merda não é a Inglaterra. Então, tem um bom futebol e a vitória da seleção brasileira foi merecida e não foi justa contra uma boa seleção. Porque eu já escutei até de jogos da seleção brasileira assim passada. Pegava umas Honduras da vida, pegava Bolívia, como foi com o Fernando Diniz, ganhou lá nas eliminatórias. Agora vai, porque esse é o futebol alegre, futebol brasileiro. Eu não vejo futebol brasileiro dessa forma, pelo menos hoje. Um futebol brasileiro que eu falo é um time competitivo, bem treinado, bem armado. E isso o Dorival conseguiu fazer. Sem invencionismo, né? Sem pardalzice, mas cada um na sua posição. Por mais que ele deu aquela inventadinha, uma micro inventadinha num Rodrigo como um 9, falso 9, sendo que poderíamos ter um 9 de ofício, já começando a partida. Tanto que quando o Endrick entra, a seleção melhora, porque era um cara de ofício, na posição de ofício, um cara que entende do riscado, tanto que acabou sendo coroado com um gol, né? Rebote, depois da jogada de lançamento do Andréas Pereira, faz um lindo passe em profundidade, que vai pro Vinícius Júnior, que perde o gol na cara do goleiro, e no rebote o Endrick empurra. Então, eu achei uma coisa que eu tenho que elogiar o Dorival Júnior, a seleção estava bem armada, bem montada. Eu fiz até anotações sobre alguns jogadores que não estiveram no meu agrado. Eu falo isso antes de começar a partida. Pô, fulano, ciclano, beltrano, eu queria outro. Obviamente, eu tenho preferência até por jogadores do time que eu torço, do Palmeiras. Mas deu certo. As opções de Dorival Júnior deram certo. Então é aquela coisa é muito mais fácil você criticar numa derrota, numa não vitória, mas o time venceu, precisava vencer, e num bom teste. Inglaterra, que foi no sábado, na terça-feira já tem a Espanha. Eu peguei a escalação da Espanha, né, um pouquinho pro lado da Espanha, já pensando no próximo adversário. Eu praticamente não conheci ninguém. Um ou outro jogador pontual assim. A Espanha, que todo mundo tem aquela imagem da Espanha, grande seleção da Espanha, campeão do mundo em 2010, da Euro 2012, não chega nem perto. Uma boa seleção, tal qual a Inglaterra, mas sem brilho nenhum. Uma boa seleção que já foi campeão do mundo.
tal qual a Inglaterra, tal qual a Espanha. Então, seleções normais, seleções que jogando bola com organização dá-se para vencer. Então, sem invencionice nenhuma. Então, a estreia de Dorival Júnior mostra o quê? Deu bons sinais que pode dar algo de bom para a seleção, pensando algo assim mais a fundo. E tem uma coisa que tem que salientar também, Dorival Júnior, o que ele vai encontrar quando ele efetivamente estrear na seleção brasileira. Vai ter Copa América, vai ter eliminatórias. Quando ele voltar para as eliminatórias, em que colocação que ele vai encontrar o Brasil, né? Então, é tido como obrigação, tanto quanto para a Argentina, como o Brasil também, classificar para o Mundial, agora com uma quantidade enorme de vagas. Então, que tipo de seleção, que tipo de confrontos, que tipo de pontuação o Dorival vai encontrar quando entrar nas eliminatórias, focando, visando uma classificação obrigatória para uma Copa do Mundo, né? Então, foi um resultado justo, merecido e principalmente necessário. O Brasil precisava vencer um jogo desse. O Brasil não tem muito sucesso, não tem, a última vez que acho que venceu o Wembley foi naquela Copa Copa Umbro, né? Que na época, tanto o Brasil como a Inglaterra eram fornecedores de material esportivo, eram a Umbro. A Nike não tinha assumido ainda a seleção brasileira e foram jogar um desafio, tanto que na seleção ainda tinha o início do Ronaldinho, acho que em 95, já tinha o final da era Dunga também. O Brasil já tinha acabado de ser campeão do mundo o ano anterior, em 94. Então foi a última vez que o Brasil ganhou em Wembley. Teve outros jogos, o Brasil não obteve sucesso. Então, e não é tão fácil o Brasil pegar para amistosos seleções de primeiro nível europeu. Então não é tão simples assim. Muitas vezes outros times têm a agenda apertada. Eu falei que jogadores que eu preferia, tem a escalação os convocáveis do Dorival, quem eu preferia. Eu achei que nessa seleção tinha lugar sim para um Rafael Veiga e Zé Rafael. Até o meu irmão, ele criticou, Pablo Maia vai pra seleção e no caso um Zé Rafael não vai. O querer Zé Rafael é mais da minha parte. Eu queria muito mais um Zé Rafael. O meu irmão mais novo, ele criticou a presença de Pablo Maia. Ele teve uma participação no jogo contra a Inglaterra, ele deu um carrinho, um bote certeiro e evitou um gol certo da Inglaterra. Então, ele fez muito bem a participação defensiva. Foi importante, ele só foi usado uma vez, necessariamente usado uma vez e deu conta do recado. Então, parabéns para ele também. Mas eu acho que num lugar, vamos supor, de um Paquetá, poderia termos um Rafael Veiga, mas espera aí. Paquetá, eu não vou criticá-lo. Eu critico o Paquetá sem a bola, com obrigações defensivas, ele toda hora fazendo falta desnecessária. O juiz já estava até perdendo a paciência com ele. Mas com a bola nos pés, o Paquetá jogou até bem. Eu gostei dele. Eu não concordei no início da partida, mas durante a partida foi uma boa opção do Dorival, que colocou ele na função de 10. Mesmo não usando a camisa 10, mas a função de 10. E ele entregou um bom futebol participativo, né? Tanto que a minha crítica com o Paquetá é sem a bola, com atribuições defensivas, com atribuições ofensivas, jogou bem. Ele, Vinícius Júnior, o Rodrigo, eu achei que ele estava em posição errada. Eu tô elogiando o Dorival. O time ganhou, estava bem coeso também. Todo mundo jogando, mas eu achei que o Rodrigo, nesse ponto, foi mal escalado. Vou explicar. Para mim, o Rodrigo, ele poderia, se não tivesse um Paquetá, tirava o Paquetá da equipe, recuava um Rodrigo para a função de 10 e colocava desde o início um Endrick. Contra a Espanha, se acontecer isso, seria muito legal. Você tira um Paquetá tanto porque os volantes foram muito bem, João Gomes e Bruno Guimarães foram muito bem. Você tira o Paquetá da equipe, recua o Rodrigo de frente pro goleiro, pro gol, não de costa tentando fazer pivô de falso 9. E no lugar do Rodrigo, que seria a função, coloca um Endrick de cara a cara pro zagueiro, de frente, de cara ao vento. Então eu achei que ele é muito mais... O Brasil seria muito mais letal. Não sei se essa seria a proposta de Dorival, né? Se ele intencionalmente preferiu ser um pouco mais conservador
Então pode ter sido acontecido isso com intenção. De propósito eu coloquei o Rodrigo de falso 9. De propósito eu coloquei o Paquetá na função de 10. Deixei um Rafinha numa ponta. Deixei um Vinícius Júnior na outra. Então pode ter sido intencional. Eu imagino que o Dorival pode ter errado, na minha concepção, no meu entendimento. Daria muito mais volúpia e volume para a seleção brasileira, atrasando um Rodrigo no lugar do Paquetá, tira-se o Paquetá e colocava quem na referência de 9? O Endrick, desde o início. Essa é a minha opinião, que eu acho contra a Espanha, que é um time que eu acho que deixaria o Brasil jogar mais, eu acho que seria muito mais solto, historicamente a Espanha é assim, daria mais fluidez ao ataque brasileiro. É óbvio que não tem como você falar do Dorival e não falar do seu antecessor, o embate, porque a diferença foi visível do Brasil de Diniz e o Brasil do Dorival. É óbvio que agora vai surgir várias críticas. É que o Diniz não é treinador. Graças ao Ener Valencia, que perdeu um gol feito na semifinal da Libertadores, entre Internacional e Fluminense, deu sobrevida pro Diniz e o Diniz ganhou uma Libertadores. E por isso que ele foi pra seleção. A proposta, isso querendo dizer, o torcedor quando falou isso, diminuindo a figura de Diniz, querendo dizer que ele ganhou um título de Libertadores por um acaso, sem competência, né? Do qual eu não concordo, né? Seria muito pouco diminuir essa situação por competência ou não competência, mas a proposta que Fernando Diniz não abre mão, para uma seleção brasileira, eu acho que não faz bem. Vou explicar o porquê dessa minha visão. Requer tempo. Você já percebeu quando um São Paulo estava começando a dar liga, o Diniz no São Paulo, um Diniz no Fluminense. Quando o time começa a dar liga, em certo momento da temporada, requer tempo. Eu sempre percebo que o Diniz ele apanha bastante da imprensa, da torcida, de tudo e de todos, porque não tem como você fazer o time jogar do jeito que o Diniz quer, arriscando com muito área de risco, muito toquinho de goleiro pro zagueiro e pro lateral. Vai pro volante, volta pro goleiro. O goleiro sendo muito participativo. Não tem necessidade de você ter a bola por muito tempo na chamada zona vermelha, na zona de perigo. A bola tem que estar... o time, no caso, a seleção brasileira tem que segurar a bola lá na frente, com jogadores que têm a qualidade. Não ficar tocando bola com zagueiro e goleiro lateral. Isso aí é correr com perigo. Então, e o Brasil, para poder essa ideia dar certo, nem vou julgar se é certo ou errado, mas para poder vir a dar certo, tinha que ter tempo. E uma coisa que Diniz não tinha na seleção brasileira era, e não é, tempo. Tanto que nos últimos tempos de Diniz com a seleção, ele estava dividindo olhares para a seleção, olhares para o Fluminense em final de Libertadores. Ele não treinava nenhum e nem outro. Então, eu percebi a boa intenção do Diniz. Eu não abro mão dos meus conceitos, que vai dar tudo certo, mas poderia dar certo o quê? Daqui no próximo ciclo? E o Brasil tem que ser coisas para já. O Brasil já vai entrar agora no ciclo de 24 anos sem ser campeão do mundo. Isso para uma seleção brasileira é muito. E o Brasil hoje não dá nem resquícios, nem vestígio que poderá voltar a ser campeão do mundo. Hoje, no exato momento, ainda não. Com Dorival, falei bastante do Diniz, mas com Dorival, esse embate, Diniz-Dorival, o Dorival, ele acerta por tentar fazer o máximo do básico. Por mais que ele queira inventar um Lucas Paquetá, sendo que poderia ter, no caso, um Rafael Veiga numa situação melhor, ao meu ver, palmeirense falando, melhor, um Rodrigo que poderia ser atrasado, jogado para trás e deixar um Endrick, que praticamente já é do Real Madrid, já vai jogar pelo Real Madrid a partir do meio do ano, né? É do Palmeiras hoje, mas vai ser do Real Madrid, assumir a camisa do Real Madrid. Foi os pequenos, ao meu ver, pequenos erros, micro erros do Dorival. Erros pode ser, pra mim, pro Dorival pode ser convicção de jogo. Eu coloquei de propósito fulano, ciclano e beltrano aqui, porque eu achei que o Brasil ia jogar bem. Jogou, principalmente ganhou, precisava ganhar. Então isso ponto pro Dorival. Inventou o mínimo possível. Uma coisa que eu gostei da seleção brasileira, teve poucas trocas de passe lá atrás. Foi conta poucas vezes que tocava pro goleiro, o goleiro tocava mansinho. O goleiro Bento, uma coisa que eu gostei, se o jogador inglês vinha pressionar ele dava bicão, ele rachava. Se fosse com o Diniz, não, ele tem que driblar o atacante, rola pro lateral, rola pro zagueiro. Não,
O Bento eu gostei, não sei se é uma instrução do Dorival ou não. Se der pra tocar suave, você toca. Se for pra rachar e jogar a bola longe pra lateral, você joga também. Não tenha vergonha de ser feliz. Então, se esse foi a forma de treinar do Dorival, legal, gostei. Falar do principal, do destaque da partida, o autor do gol, o Endrick, do qual que eu queria que ele começasse a partida. Obviamente por interesses clubísticos, por eu ser torcedor do Palmeiras, né? Eu acho que o Endrick, e até também por capacidade também. Porque um ataque com Rafinha, que é uma formiguinha, que eu achei que ele foi relativamente um pouco abaixo em vista dos outros. Que Paquetá com a bola trabalhou muito bem, Vinícius trabalhou muito bem, Rodrigo também trabalhou muito bem. Falhou bastante nas finalizações. O tal, lembra muito o jogador dos anos 80 do São Paulo, Renato Pé Murcho. Quem é das antigas chega até a lembrar. Ele tem deficiência na finalização, não tem uma patada forte. Isso prejudicou alguns ataques do Brasil. Mas a qualidade no pé o Rodrigo tem. Então por isso que eu até pensei, ele tem a qualidade, eu não posso tirar o Rodrigo do time. O que eu faço? Atraso ele, falo, ô Paquetá, senta um pouquinho lá no banco. De boa, 5 tempos você entra. Eu atraso ele, não perco o grande jogador que é o Rodrigo e coloco um Endrick lá que é matador sim, é voluntarioso, é brigador, é forte, é trombador e é um jogador que tem categoria. Então acho que o Brasil, por isso que eu falo, o Brasil renderia muito melhor. E o destaque ele fez porque Endrick fez história, foi o 4º jogador mais novo a fazer gol pela seleção brasileira, né? Fez gol com 17 anos, o Endrick fez gol em Wembley, um estádio lendário, mundialmente falando. Endrick só fica atrás dos jogadores mais novos a fazer esse gol pela seleção brasileira, atrás do Pelé, Edu do Santos, também que jogador da época do Pelé, Ronaldo Nazário, Ronaldo Fenômeno, e aí entra o Endrick. Então, olha o tamanho do grupo que o Endrick agora está se incluindo. E o Endrick é o tal que mostra que tem cabeça, tem capacidade, é aquela coisa. Ele só tende a crescer. O Endrick sai do Abel Ferreira e vai ao encontro do Ancelotti, ele só tende a melhorar. Vamos supor que depois ele vai para o Manchester City, vai trombar com Guardiola, ele só tende a melhorar. Porque um cara que já vai chegar na Europa fisicamente pronto, né? Para mim o Endrick ainda é um diamante bruto que precisa ser lapidado. Precisa ter algumas noções de espaço, soltar mais a bola, ter aquela visão periférica de saber que alguém está chegando por trás. Então isso aí a gente vai ganhando com o tempo também. No caso, quem joga a bola sabe que você pressente o cara bufando atrás de você, assim, vai tomar a bola, você já solta rápido. Então falta um pouco mais de raciocínio lógico. Não, porque a força ele tem, a habilidade ele tem, o poder de finalização ele tem. Então isso com treinamentos, junto com grandes pessoas, grandes times, grandes jogadores, grandes técnicos, tende a só melhorar. Então é aquela coisa lá, nós vamos te dar o Real Madrid vai falar com ele, a gente vai te dar toda a estrutura para você poder crescer. Basta você, se você tiver cabeça no lugar, e eu acredito que o Endrick tem e vai continuar tendo, ele só tende a crescer. Para ser ele tem potencial, hoje ainda não, mas ele tem potencial para ser jogador grande, mundialmente falando. Jogador, não sei se chega ao ponto de jogador lendário, mas craque, é coisa de destaque de seleção nacional. Para não falar outras coisas, pode soar como delírios ou devaneios, mas Endrick é coisa pra você pensar, pensar em coisa grande pra ele. Então é coisa de Europa. O Brasil é muito pouco pra ele, é Europa, grandes ligas, grandes campeonatos. Então tem que trabalhar. É o cara que ele tá numa boa fase, tanto no Palmeiras como também agora na seleção, e focar nas melhoras que o Real Madrid vai lhe oferecer. Então só tende a melhorar. Um destaque dos jogadores que também entraram no segundo tempo e fizeram a seleção brasileira melhorar, ao meu ponto, né? Deu mais mobilidade, agilidade, poder à seleção. Eu marquei alguns, né? Entrou mais jogadores do que isso, né? Mas eu marquei os principais que eu gostei. Pablo Maia, Andréas Pereira e Endrick. Pablo Maia, que eu falei que salvou um gol certo. Salvou um gol certo da Inglaterra, porque
mostrando o seu poder de marcação. Andrés Pereira, que para mim é um grande jogador, é destaque do Fulham da Inglaterra, da Premier League, né? Então ele estava jogando em casa na Inglaterra e que ficou marcado o Andrés Pereira por causa de uma falha. Ele falhou, derrapou na frente do Deivinho, o Deivinho que era doido e persistente, foi lá e acreditou e fez o gol do título palmeirense da Libertadores, né? Do tricampeonato palmeirense, né? Então, mas o Andrés não deixa de ser um grande jogador. É o tal do... que se ele não for para a seleção brasileira, se a seleção brasileira não o quisesse, ele tem espaço em seleção belga. Então é um jogador diferenciado, que falhou, como todo mundo falha, só que a falha dele foi marcante. Foi vestindo a camisa de um Flamengo contra um Palmeiras, numa final de campeonato continental. Então, superdimensionaram. Com justiça, sem justiça, eu não quero falar de justiça, quero falar de atitudes, e Andrés Pereira é um grande jogador. E Endrick, falei de Pablo Maia, Andrés Pereira e Endrick, que é o destaque desses três que saíram do banco para poder fazer. Pablo Maia dando poder defensivo, Andrés Pereira dando volume, sendo um motorzinho e o bom passe no meio, e Endrick finalizador nato, matador nato, dividindo as responsabilidades ofensivas junto com o Vinícius Júnior, que tentou, perdeu o gol feito, tal qual o Endrick também perdeu, mas aquele negócio lá, se você tenta, você pode acertar e perder, mas você tenta, você não é omisso. Então a gente pode até se arrepender, pode até chorar por algum momento por ação, mas jamais por omissão. Então, você tentou. Ou acertar ou errar é do jogo. Você treina para poder continuar acertando. Então a seleção brasileira é essa. Eu falo, me iludiu? Não, porque eu não torço assim fervorosamente para a seleção brasileira. Mas gostei. O que eu consegui ver da seleção brasileira me agradou. Foi um jogo gostoso de ver. E normalmente jogo de seleção brasileira não é assim. É modorrento, amistoso, que canseira. Contra o Brasil foi legal. O Brasil dominou, o Brasil foi dominado, fluiu o jogo, soube anular a Inglaterra. Então foi um jogo franco. Não foi contra um Zé Ninguém. Por mais que muita gente menospreze a seleção da Inglaterra, não foi contra um Zé Ninguém. Foi contra uma boa seleção e o Brasil jogou um bom futebol. O campeão voltou? Não, ainda não voltou, né? Então o Brasil está muito abaixo de outras seleções, né? Então, mas jogou bola contra uma boa equipe e venceu para dar tranquilidade pro restante da jornada. Até amistoso na terça-feira, como eu falei, contra a Espanha. Vai ter Copa América, teremos também eliminatórias de Copa do Mundo. Então acho que o Brasil, se chega nessa toada, sem inventar, ter um time padrão, então, querendo ou não, tem horas que a camisa amarelinha ou a camisa azul, ela pesa, porque é a história. Porque somente o Brasil, sobre o seu escudo, o escudo da CBF, tem 5 estrelas. O Brasil é o único pentacampeão do mundo.